Seja bem-vindo à nossa apresentação do Plano Matemático da Maravilhas da Terra. Antes de começar, eu quero deixar bem claro, a Maravilhas da Terra não garante nenhum tipo de resultado. Os resultados que você vai ter no nosso plano de compensação dependem do teu esforço, dedicação e da movimentação de produtos e serviços que a Maravilhas da Terra oferece. Ou seja, depende da tua construção, da tua comercialização através do modelo de vendas diretas e formação de equipes. É por isso que eu quero que você preste bastante atenção, que vamos dar início às nossas formas de ganhos. Nós aqui da Maravilhas da Terra oferecemos 12 formas de ganho, isso mesmo. Dessas formas de ganho, algumas são de incentivo e fidelidade. Eu quero começar pela primeira forma de ganho. Eu estou falando agora do bônus de comercialização. Para aquelas pessoas que são consultores da Maravilhas da Terra, eles vão conseguir 50% de desconto, ou seja, até 100% de margem de lucro. Para quem faz compras no começo do mês, podem aproveitar as promoções que acontecem mensalmente, chamadas de Golden Week, que podem gerar lucros de até 300% de margem de lucro. Fique atento, porque sempre acontece no começo dos meses. Então, agora chegou a hora de apresentar para vocês esse modelo simples. Vou dar um exemplo com os nossos chás, que são conhecidos por qualidade e diferenciais, por serem produtos naturais. Vão te oferecer uma margem de lucro de 100%. Você pode comprar um dos nossos chás por R$20 e comercializar por R$40. Significa dizer que você tem 100% de margem de lucro. Olha só, se você comercializar 3 por dia, durante 30 dias, você tem um rendimento de R$1.800 de lucro, fazendo com que você possa melhorar muito a sua renda. Isso é apenas a primeira forma de ganho, existem várias outras. Eu quero trazer a próxima forma de ganho, que é o bônus de primeiro pedido. Agora nós vamos falar para você sobre o bônus de primeiro pedido. E para você entender o bônus de primeiro pedido, é importante que você comece a aprender sobre algumas siglas. Eu quero falar especificamente sobre duas agora, sobre o VC, que significa volume de conexão. Quando você indica uma pessoa para Maravilhas da Terra, ela se conecta e esse volume é chamado de VC, volume de conexão. Quanto gera uma nova conexão? Quando uma pessoa se conecta a Maravilhas da Terra, somam 100 pontos de VC, 100 pontos de volume de conexão. O VC é a base de cálculo para que você receba o bônus de primeiro pedido e um bônus que vamos apresentar logo mais, chamado bônus de equipe. A base que você tem para receber bonificação. Os percentuais são calculados sempre em cima do VC. E você também tem que entender que além dos 100 pontos de VC, você tem mais 200 pontos de VPQ, volume para qualificação. O volume para qualificação se soma para que você receba suas graduações e possa receber mais profundidade, ter mais acesso a bônus. Então, o que acontece? A soma do seu VC mais o seu VPQ vão ser 100 mais 200. São 300 pontos que qualifica, sendo que 200 só qualifica e 100 bonifica e qualifica. Significa dizer que você tem 300 pontos qualificáveis, onde vai aparecer uma sigla chamada VTT, que é volume total que você tem para a qualificação. Para ter acesso a esse bônus é necessário também que você esteja ativo. Estar ativo na Maravilhas da Terra significa ter iniciado uma conexão, ter comprado um combo, você mesmo ter gerado VC e também VPQ. Isso vai te dar a garantia de você continuar recebendo as bonificações. Nos meses subsequentes é necessário que você faça a sua ativação mensal de 100 pontos de VP, volume pessoal. É o volume que é gerado a partir de uma primeira compra depois do primeiro pedido do combo. Significa dizer que as próximas compras não terão mais VC. O VC só acontece quando gera uma nova conexão, ou seja, quando você conecta uma nova pessoa, gera VC. Depois, as próximas compras vão gerar VP, volume pessoal, que é um volume bonificável, mas vai somar também VPQ, que é um volume para qualificação, que você já aprendeu. A soma dos dois vão somar VTT, que vão gerar qualificação. Para qualificação é 1 para 1. Se você analisar no VC, 100 pontos
mais 200 são 300 pontos. Ou seja, você num combo custa R$ 297,90, soma 300 pontos. Uma ativação mensal são 100 pontos de volume pessoal, mas você pode ter que investir para adquirir os produtos, 200, 300, vai depender de quanto soma o ponto bonificável de cada produto. Ao somar 100 pontos de VP, você pode estar gerando 200 de VPQ ou 100 de VPQ, vai depender do produto. O mais importante é que você faça, no mínimo, 100 pontos de volumes bonificável, chamado de VP. Isso vai te dar a condição de estar ativo na Maravilhas da Terra para que você tenha acesso aos bônus. E existem outros bônus que existem pré-requisitos diferentes para que você possa acessar os bônus de incentivo e fidelidade. Mas agora vamos reforçar para você como você recebe esse bônus de primeiro pedido. Primeiro, estar ativo. Se você estar ativo, você tem a primeira condição de receber. Ao fazer uma nova conexão em primeiro nível, um direto seu, você vai receber uma bonificação de 25% sobre o volume de conexão, que é 100, ou seja, 25 sobre 100, convertidos são R$ 25 de comissionamento. Se você, quanto mais diretos você indicar, mais você vai ter bonificação sobre o primeiro pedido que essa pessoa faz na empresa, que é chamado de combo. Como consultor, você tem acesso a 3 níveis de ganhos, ou seja, do primeiro indicado seu, que é a sua primeira conexão direta, do segundo nível, que é a segunda conexão, e do terceiro nível, que é a terceira conexão. Para que você tenha acesso a não só os 3 níveis, mas que você possa ganhar em gerações, é necessário que você seja Elite ou acima. Se você é Elite, você tem mais um nível. Se você é Safira, mais um nível. Se você é Rubi, mais um nível. Se você é Esmeralda, mais um nível. E se você é Diamante, mais um nível. Só que são níveis de geração. Os 3 primeiros é primeiro, segundo e terceiro nível. Os demais são bônus pagos para você por geração. Significa geração de alguém que tem uma qualificação. Ou seja, eu vou ter que mostrar para você aqui no quadro como é que funciona exatamente essa conta. A primeira coisa que eu quero explicar para vocês é a diferença entre nível e geração. Então aqui com a ajuda do quadro eu vou te ajudar. Olha só, quando você inicia o seu negócio, você vai indicando uma pessoa e essa pessoa pode indicar outra pessoa. Essa primeira pessoa é o teu primeiro nível, a indicada dela teu segundo nível, a terceira, terceiro nível, quarto nível, quinto nível, sexto nível e assim sucessivamente. O que tem que ficar claro é que você pode ter no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto nível, ou no sexto, em qualquer um deles, ter uma pessoa que teve uma qualificação. Vamos imaginar que essa pessoa é um Elite, é uma pessoa que tem uma graduação de Elite ou acima. Para ser Elite ou acima, você precisa gerar um volume de 2.000 ou mais pontos, respeitando as graduações do nosso plano de carreira. Se ela é um Elite, ela é a sua primeira geração. Mesmo ela estando no seu quinto nível, ela é a sua primeira geração. E para que difere isso, Martinelli? Porque quando você tem qualificação no plano de carreira, significa dizer que você passa a ter bonificação por geração. Gradue-se a Elite ou acima e passe além dos 3 níveis que tem o consultor, passe a ter um nível de geração, ou seja, uma geração de graduado, que pode ser qualquer um dos patamares. Chegou o primeiro graduado, é a tua primeira geração. Preste atenção como você vai se beneficiar sobre esse processo. Imagine só, essa pessoa ainda não é Elite, mas você se tornou um Elite. O que o Elite tem? Direito a 3 níveis e uma geração. Se eu estou aqui com 6 níveis e nenhuma dessas pessoas é graduada, tem qualificação, significa dizer que eu tenho recebimento sobre todos os níveis até encontrar uma geração. Ou seja, esse ganho passa a ser sempre meu. Quando eu tiver uma outra pessoa, que foi o exemplo que eu citei, como Elite, ele passa a ser a minha primeira geração. O que garante ainda que eu tenha, fora a minha primeira geração, mais
3 níveis depois que eu encontrar a minha primeira geração. Significa dizer, nesse exemplo aqui citado, que o Elite tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 níveis de ganhos, porém porque ele tem uma geração. É isso mesmo que vocês ouviram. Como é que funciona o nosso sistema de remuneração? Veja como é interessante o pagamento, porque ele faz por compressão dinâmica geracional, buscando sempre as graduações. Então, se uma pessoa se conectou aqui, o sistema vai pagar 25% para a primeira pessoa que estiver ativa com a qualificação qualquer. Ela pode ter até uma graduação, não importa. Então, ele vai pagar 25% para o indicante, para o primeiro nível. Ou seja, ele vai estar pagando 25%. Para o segundo nível, ele vai pagar 5%. Então, são 5% pagos para o seu segundo nível. Depois, ele paga mais 5% para o seu terceiro nível. E aí está aqui pago para o terceiro nível. E o próximo pagamento vai ser para a sua primeira geração. Como já foi pago 3 níveis, ele vai buscar quem é a primeira pessoa graduada depois dos pagamentos. E essa pessoa é você. Significa dizer que você, além dos níveis, tem acesso a uma geração que garantem, depois da geração, mais 3 níveis de recebimento. Lembrando que essas pessoas podem ter vários indicados e você tem nessas indicações a mesma condição, fazendo com que o retorno financeiro seja muito maior para aquelas pessoas que têm graduação. Então a regra do jogo é você se tornar rapidamente elite, para que você possa ter remuneração em mais profundidade, ao invés de ganhar só níveis, também ganhar geração e ainda garantir mais 3 níveis depois da geração. É isso que nós fazemos, entregamos sempre mais do que o combinado. Deixa eu dar mais um exemplo para vocês. Eu quero dar um exemplo agora diferente. Vamos imaginar que você já se tornou elite. Você já tem graduação. E quando você indicou um novo, você tem direito a uma conexão, a 25%. Mas eu estou te explicando como funciona a compressão. Imagina que essa primeira pessoa já é um elite também. Mostra que você, depois do elite, ainda tem acesso a 3 níveis, como eu expliquei anteriormente, e não importa se essa pessoa tenha uma graduação maior do que você, afinal de contas, nós queremos que você traga pessoas iguais ou melhores do que você, para que você possa se beneficiar desse processo também. Ao invés de um elite, essa pessoa pode ser um esmeralda, está acima da sua graduação. Não importa, porque o sistema sempre vai pegar, quando entra uma nova conexão, vai fazer o primeiro pagamento para a primeira pessoa ativa ou acima. Se essas pessoas todas estão ativas, ele vai pagar 25% para o primeiro nível, 5% para o segundo nível, 5% para o terceiro nível e depois 5% para o primeiro elite ou acima. E quem é essa pessoa? Você. Porque ele já recebeu. Então o sistema não vai pagar 2 fatias para uma mesma pessoa, fazendo com que o dinheiro circule e seja mais justo, pagando mais de forma meritocrática. É isso que faz com que os nossos pagamentos se tornem totalmente diferenciados do que há no mercado. Presta atenção que se uma dessas pessoas não tiverem ativas, muda o conceito e ainda sobra. Presta atenção, aqui pode ser uma esmeralda, mas aqui pode ter um diamante. Eu vou fazer o mesmo conceito para o lado invertido para você entender. Sendo que essa pessoa não está ativa. Então o sistema vai ver, esse não está ativo, quem é o próximo ativo? É essa pessoa, então vai ser pago o bônus de 25% do primeiro nível para a primeira pessoa ativa. E você tem até o final do mês para poder estar ativo. O sistema, ele funciona diariamente fazendo atualizações. Se ele nota que você não está ativo, essa remuneração vai ser feita aqui, porém você tem até o final do mês para fazê-lo. Quando você fizer, o sistema vai entender que vai ser pago para esse nível aqui. Então é natural que haja oscilação dos bônus até o fechamento total do nosso negócio, porque tem pessoas que acabam deixando para o final do mês as suas ativações. Se ela pagou o primeiro nível para cá de 25, o segundo de 5 vai estar sendo pago para cá e aqui vai ser pago o terceiro nível. Então perceba que o nosso sistema ele vai fazendo a compressão tanto das pessoas que estão inativas, mas também faz uma compressão porque ainda existe mais outras
fatias de pagamento, ou seja, ainda existem outras gerações para serem pagas. A próxima geração é paga para a elite ou acima, talvez seja o seu patrocinador, talvez um patrocinador do seu patrocinador. É necessário que você entenda para que você possa entender como é feito os pagamentos e de uma forma muito clara, Maravilhas da Terra deixa tudo isso transparente, inclusive para que você possa baixar em forma de Excel. Vou te dizer, não é preciso você entender a matemática para iniciar o negócio, porque aqui você ganha enquanto aprende e aprende enquanto ganha. Tenho repetido isso várias vezes, mas para que você que gosta dos números e verificar, você tenha total transparência sobre os pagamentos e mostre para você os grandes diferenciais na hora de fazer remuneração. Isso se chama compressão dinâmica geracional ao infinito por graduação. Isso faz com que você tenha remuneração de uma forma muito mais forte. Presta atenção nesse grande detalhe que eu vou te mostrar nesse próximo exemplo. Vou apagar e te mostro. Nesse exemplo agora, depois de apagado aqui o quadro, eu quero mostrar que você pode ser, vamos imaginar, um Elite ou um Safira, não importa. Vamos imaginar que você é um Rubi. É o terceiro nível de graduação da empresa. Elite, Safira, Rubi. Se você tem aqui, ó, um diamante, aqui um esmeralda, aqui outro diamante, essas pessoas estão dentro dos teus 3 primeiros níveis. Significa dizer que você tem direito como Rubi ainda, mesmo tendo aqui 3 diamantes, às gerações. Depois dos 3 níveis, eu ainda tenho acesso às gerações. E como Rubi, eu tenho direito a 3 gerações, a geração de Elite, a geração de Safira e a geração de Rubi. São 3 gerações que você tem acesso. Então poderiam aparecer aqui mais 3 diamantes, diamante, diamante e aqui diamante. E você ainda teria acesso a 3 níveis. Preste atenção como é forte esse sistema de remuneração. Você quer dizer que o sistema vai fazer... Vamos fazer uma avaliação para que você possa entender como é que é feito esse pagamento. O sistema vai remunerando sempre de compressão, de baixo para cima. 25% para o primeiro nível, 5% para o terceiro nível. E aí vai fazendo os pagamentos, depois que pagou o primeiro, segundo e terceiro nível, vai pagar só para quem tem geração. De Elite acima, esse tem, depois de Safira acima e depois de Rubi acima. Nesse caso aqui, você já tem as graduações, a remuneração para aqui. Você não tem como receber essa bonificação porque tem uma pessoa graduada Rubi ou acima. Deu para entender como funciona o nosso sistema? Porém, todas as outras pessoas que estiverem, por exemplo, nessa configuração aqui, olha, 25, 5, 5, segundo nível, depois 5, terceiro nível. O próximo vai ser pago para Elite ou acima. Esse aqui Elite recebeu. É mais do que Elite, é diamante. Depois vai pagar mais 5 só para quem é Safira ou acima. Opa, é você que é Rubi, que é mais do que Safira. Então sempre o sistema vai pagar de baixo para cima de uma forma muito meritocrática, fazendo com que essa rentabilidade seja realmente um dos grandes diferenciais do nosso negócio, porque eu falo, não importa só pagar um percentual interessante para as pessoas que estão fazendo o trabalho de montar suas equipes, de comercializar produtos, de montar equipes e gerar movimentação de produtos. É também interessante pagar de forma inteligente. E essa forma dinâmica e inteligente faz com que você tenha remuneração incrível. Por isso que você conhece pessoas da Maravilhas da Terra com resultados extraordinários pela essa dinâmica de pagamento. Essa dinâmica que eu ensinei agora para você, ela é parte de todo um sistema de remuneração que nós adotamos para todas as bonificações no nosso sistema de Unilevel. Unilevel significa dizer as pessoas são sempre ligadas uma à outra. Você indica uma pessoa, depois indica a segunda, a terceira e todas elas estão ligadas a você no sistema único de Unilevel. A indicação dele, da mesma forma, ele pode fazer e assim sucessivamente. Serão indicados do teu segundo nível e aí primeiro nível, segundo nível. Lembrando que além de nível, nós pagamos aqui também para você em geração. Essa explicação é para explicar os percentuais que eu tenho para te pagar sobre essas bonificações que são um dos grandes diferenciais do forma de remuneração da Maravilhas da Terra. Agora eu quero mostrar para você a tabela. Então dá uma olhada nessa tabela e nessa tabela eu posso te explicar. Veja só. Com essa tabela você pode analisar que o consultor tem direito a 3 níveis, um de 25 e 2 níveis de 5. Já o Elite,
além de ter os 3 níveis, passa a ter mais uma geração de 5%. Foi o que acabei de explicar para você. Quando você chega ao nível de Safira, você, além dos 3 níveis e uma geração, você acrescenta mais uma geração. O mesmo acontece com o Rubi, que passa, além de ter os 3 níveis, 3 gerações. O Esmeralda, 3 níveis e 4 gerações. E o Diamante passa a ter 3 níveis e 5 gerações. Isso faz com que você tenha uma compressão dinâmica sobre um volume muito grande, independente dos qualificados abaixo terem uma graduação maior do que você, levando o retorno financeiro para você de forma muito mais dinâmica e expressiva nos seus resultados. Então vamos ver um exemplo de bônus de primeiro pedido. Imaginando que no teu primeiro nível tenham 5 pessoas que indicaram mais 5. Então 5 vezes 5, 25. E essas 25 fizeram o mesmo, indicaram mais 5, que fizeram 125, que indicaram mais 5, 625. E essas 625 indicaram mais 5 pessoas que tornaram-se 3.125 pessoas. Essas 3.125 pessoas indicaram, formaram 15.625. Eu sempre falo, isso pode acontecer em alguns meses ou em alguns anos, ou isso nunca pode acontecer, vai depender do teu esforço, dedicação, empenho em desenvolver um negócio onde as pessoas vão ter realmente um resultado expressivo por estar movimentando produtos e serviços da Maravilhas da Terra com compromisso real de levar transformação de vida para elas. Olha o que pode acontecer, sendo que no primeiro nível você tem R$25 e nos demais níveis você tem R$5. Isso significa dizer que você poderia ter um bônus incrível de até R$78 mil. Nossa, você pode começar com muito pouco, mas existe um poder aqui da duplicação. Tudo que você faz se duplica. É natural que você indique 5 pessoas e algumas não façam, mas você pode indicar 5 pessoas que ao invés de indicar 5, indiquem 10. Não existe uma regra lógica, mas se eu obedecesse, porque eu preciso fazer uma conta matemática, imagina que você poderia ter um resultado. Tem pessoas que conseguem fazer mais e tem pessoas que conseguem fazer menos. Vai depender exclusivamente da tua dedicação, esforço e trabalho na construção de algo que você nunca viu como relação de potencial de ganhos extraordinários. Agora chegou a hora de apresentar para você o bônus de equipe. E nada melhor do que apresentar esse bônus desenhando para você. O bônus de equipe é nada mais do que uma fórmula para que você aprenda a construir esse negócio de forma profissional. Significa dizer que todo o nosso sistema de remuneração vai ser construído da forma unilevel, como eu falei anteriormente quando estava falando do bônus de primeiro pedido. Significa dizer que ao você indicar pessoas, elas serão indicadas diretas a você, sempre diretas a você. Todos os seus diretos são indicados numa forma horizontal, ou seja, cada um direto a você. Mas nós criamos uma fórmula para que você esteja disposto a aprender, chamamos de matriz educacional, e depois você que aprendeu, você vai ensinar as pessoas, chamamos de matriz profissional. Então, todo o sistema de indicação nosso, ele tem uma regra para que você tenha acesso a esse bônus. Esse bônus, ele é um plus, é um a mais para quem está disposto a fazer de forma profissional. Significa dizer que se você fizer, cumprir as etapas, você vai ter mais bonificação, sendo mais uma vez meritocrático para pagar as pessoas que estão dispostas a ajudar outras pessoas a construírem os seus negócios. Então veja como é que vai funcionar. Essa é a forma tradicional que vai acontecer, mas no sistema, além do sistema unilevel, você também tem um sistema de matrizes, que diz que quando você indica a primeira pessoa, ela vai ser alocada na tua matriz educacional. E essa matriz educacional, ela precisa ser preenchida. Ela tem uma matriz que é de 2, ou seja, 2 pessoas. Quando você indicar a segunda, vai ser preenchido exatamente nesse lugar. A primeira na esquerda, a segunda na direita. Se essa pessoa começar o trabalho, na hora que ela fizer uma indicação, ela vai ter uma pessoa direta a ela. Mas talvez ela não tenha iniciado ainda o processo de indicação. Então, além desses 2, você quando fizer uma terceira indicação, ela vai estar, no caso, como a terceira, primeira, segunda, terceira. Mas na matriz educacional, ela vai preencher da esquerda para a direita. Ou seja, é mais uma indicação sua. Se essa pessoa
indicar uma pessoa no sistema, ela pode preencher esse lado ou pode preencher aqui e passa a ser o indicado dela. Mesmo essa pessoa estando formando a matriz, não vai somar para essa pessoa, tá? E ela é uma indicada sua. Quando você for receber o bônus de primeiro pedido de indicação, é pago dessa forma que nós já apresentamos para você no bônus anterior. Mas para complemento da matriz, vai estar preenchida nesse formato. Caso você venha preencher mais uma indicação, digamos que você fez mais uma indicação, o sistema vai sempre alocar na primeira vaga da esquerda para a direita. Então seria nessa posição aqui. E assim o sistema vai fazer até que você complete num total de 14 pessoas exatamente nesse mesmo desenho. Se todas as lacunas, ou seja, todos os lugares estiverem preenchidos, você passa a ser profissional. Você aprendeu de forma educacional para poder ter direito a acesso a uma outra matriz. Enquanto matriz educacional, você ganha bônus de primeiro pedido. Quando você passa para a matriz profissional, que é fazer esse complemento exatos de 2 por 3, são 3 níveis, por 2 diretos, num total de 14 pessoas. Martinelli, se uma pessoa dessa ou essa aqui, por exemplo, já tem mais pessoas indicadas e já somam 30 pessoas, mas não está ainda preenchido essa posição aqui, significa dizer que sua matriz ainda não está completa. Então, se faltar uma sequer pessoa em qualquer uma dessas posições, o sistema não vai te habilitar para que você possa dar início a uma forma profissional. E aí vai as sugestões. Quer ter grandes resultados nesse negócio? Sempre traga as 2 melhores pessoas que você conhece primeiro, para que eles possam te ajudar. Você ajuda eles e você será ajudado a completar rapidamente a tua matriz educacional. Feito isso, você está habilitado a iniciar uma nova matriz, chamada matriz profissional. A matriz profissional e aqui é a matriz educacional. Matriz educacional, enquanto eu estou aprendendo, ganho enquanto aprendo. Lembra que eu falei? Você vai ganhar enquanto aprende e aprender enquanto ganha. Agora que você sabe, você vai ensinar as outras pessoas a fazerem o mesmo. E nesse processo você vai ter muito mais remuneração, que eu quero mostrar para você na próxima tela. Bom, agora dá uma olhada que eu quero mostrar essa tela para você. Como você está vendo no seu vídeo, você já completou a sua matriz educacional. Basta agora você continuar trabalhando e todos os indicados diretos, a partir de agora, farão parte de novas matrizes profissionais. Ou seja, eu vou trazer você de volta agora para o quadro para que a gente possa entender. Vamos lá, Martinelli. Significa dizer que você já fez as suas indicações da sua matriz educacional e, por consequência, ela já está toda preenchida, exatamente com 14 pessoas, e eu falei exatamente isso para você. Toda nova indicação, eu vou até passar uma régua aqui para vocês entenderem, ela passa a ser uma matriz profissional. Além de receber os bônus de primeiro pedido, porque você ganha no bônus de primeiro pedido 25% do VC, lembra? R$25. Nesse caso, por se tratar de uma matriz profissional e uma indicação direta, você tem mais 25%. Isso mesmo, você tem 25% sobre os 100 pontos de VC. Significa, se você somar os dois, são 50 pontos do VC, que equivalem a R$50. Uma indicação na matriz profissional garante para você nada mais, nada menos que 50% do VC, que é exatamente R$50. Na próxima indicação sua, será a mesma coisa, na terceira e assim sucessivamente. Cada indicação direta nova, além dos 25, vão gerar para você mais 25. Isso é que é ser profissional. Detalhe, para você receber dessas matrizes é necessário que você cumpra algumas regras. Eu vou mostrar no final do plano como fazer. Como, por exemplo, manter uma quantidade de 14 pessoas nas educacionais ativas e uma quantidade de novos. Se isso não acontece, você não tem acesso a essa bonificação. Então preste atenção, trabalha sempre no que eu falei para você. Escolhe as 2 melhores pessoas e vai ajudando elas a fazerem de forma profissional. E você nunca vai deixar de ajudar essas matrizes para que elas se mantenham
crescendo, assim como todas as pessoas que você trouxer para o negócio. Se você traz as melhores, vai diminuir o teu trabalho no educacional para que você possa gerar mais ganhos nas profissionais, mas não vai deixar de você continuar trabalhando nas matrizes educacionais. Olha o que acontece. Quando essa pessoa inicia o seu trabalho, ela vai ter que fazer exatamente o que você fez. Ela tem que construir a sua matriz educacional. Enquanto ela não constrói, ela não consegue fazer a sua matriz profissional. Significa dizer que todas essas pessoas da educacional, das suas profissionais, você também, nesse nível, ou em todos os níveis que surgirem, sempre nas educacionais de suas profissionais. Quando vai parar isso, Martinelli? Não para, só se alguém parar de fazer, mas sempre que surgir uma nova educacional, vai ser pago mais 25. Significa dizer que fora o que você já ganha de primeiro pedido no seu, olha só, isso é uma indicação do seu direto, é o teu segundo nível. No bônus de primeiro pedido que a gente viu anteriormente, você ganha 5%. Se você fez a matriz educacional, que é o teu dever de casa, de forma séria, você vai ter mais 25%. Eu estou falando de 30%, pessoal. 5 do que você recebe da equipe, mais 25. De todos os dois, porque essa pessoa vai ter que fazer sua matriz educacional, essa vai ter que fazer, todos eles vão ter que fazer. Enquanto eles estão construindo a matriz educacional, toda essa remuneração de 25%, ou seja, R$25 aqui no Brasil, se fosse nos Estados Unidos seriam $25, ou seja, aqui nós estamos falando de R$25 que é gerado para o patrocinador, porque você fez. Da mesma forma vai acontecer com as outras pessoas. Só que vamos imaginar que essa pessoa completou a sua matriz educacional e eu vou apagar aqui para você entender. Essa pessoa, quando ela completou 14 pessoas nesse formato aqui, ela também vai abrir a matriz profissional dela. Nesse caso, quem vai ganhar é ela, porque ela já fez a sua educacional. Agora chegou a vez dela ter o mesmo benefício que você tem, porque ela agora também tem uma matriz profissional. Mas para que ela receba na matriz profissional, é necessário que a educacional dela esteja funcionando. Da mesma forma que se você não tiver sua matriz educacional funcionando, você também não recebe da sua profissional. Quer dizer que você tem ganhos aqui sem teto e sem limite, de acordo com o volume mensal que é gerado de novas conexões da matriz educacional de suas profissionais. Não das profissionais, porque das profissionais quem ganha é ele. E ele vai ganhar sobre as educacionais da profissional dele. Esses dois são educacional desse, mas esse é profissional desse. Então a remuneração desses vem para esse. Tá claro? De forma bem simples. Martinelli, significa dizer que eu não tenho ganhos? Não, você vai ganhar normalmente os bônus de primeiro pedido, porque esse é teu primeiro nível, esse é teu segundo nível, então os bônus vão cair normalmente no primeiro pedido. Não do bônus de equipe, onde você recebe para formar. É o conceito que eu falo chamado de raiz mestra. Você vai ajudando as pessoas. E você ajudando as pessoas, descendo a profundidade, você vai ter estímulo. É uma empresa que recompensa você para você fazer lateralidade e fazer profundidade. Na profundidade, a gente fala que tem estabilidade. Aqui na Maravilhas da Terra tem estabilidade e além de estabilidade tem remuneração. Esse é um dos grandes diferenciais para aquelas pessoas que entenderam o conceito da matriz. E já digo para vocês, os maiores resultados que nós temos dos nossos líderes consolidados já é muito maior o resultado do bônus de equipe do que do primeiro pedido, porque eles entenderam o conceito de fazer um bom trabalho na educacional, abriram as profissionais e ajudam as pessoas a conquistarem, a realizarem seus sonhos. Esse é um dos bônus que faz uma grande diferença no nosso negócio, que é mais um game para você jogar. Vamos fazer a educacional e receber sobre as educacionais de suas profissionais. Te mostro agora como funciona mais um pouco desse bônus. O que você ainda precisa entender sobre o bônus de equipe é que você precisa cumprir algumas regras, que além das 14 pessoas que você precisa conectar nas 14 posições de uma matriz que funciona de 2 por 3, são 3 níveis e 2 pessoas, depois de preencher aquelas 14 posições, você precisa manter 14 novos ativos e um número de pessoas também se conectando. Veja o exemplo que tem aqui para você nesse quadro.
Você precisa manter 14 novos ativos e ter novas conexões acontecendo todos os meses de acordo com a sua graduação, ou seja, de acordo com a tua qualificação no negócio, é necessário que você tenha. Então vamos dar uma olhada nesse slide para que você possa entender como funciona. O Elite, além das 14 pessoas, ele precisa ter 2 novas conexões por mês, 4 novas conexões para o Safira, 8 para o Rubi, 12 para o Esmeralda, 24 para o Diamante, 48 para o Blue Diamond, 60 para o Red Diamond, 125 para o Black Diamond, 250 para o Imperial e 500 novas conexões para o Crown Black Diamond. Como promoção, nos meses de março, abril e maio de 2020, nós vamos dar um benefício, vamos diminuir a quantidade de novas conexões. Ao invés de 2, o Elite precisa de 1. O Safira só vai precisar de 2. O Rubi de 4. O Esmeralda de 8. O Diamante de 12. O Blue Diamond 24. Red Diamond 36. Black Diamond 48. Imperial 60 e Crown 125. Ou seja, sempre a maravilha está aqui fazendo mais do que o combinado para que você possa receber todas as bonificações e ganhar enquanto aprende e aprender enquanto ganha. Então agora vamos ao próximo bônus. Agora eu quero falar para você sobre o bônus Infinity. Ele usa o mesmo conceito, o mesmo sistema de remuneração que acontece no bônus de primeiro pedido que eu já expliquei para você. Ele funciona com compressão dinâmica geracional. Necessário para receber esse bônus que você esteja ativo e que você, para receber, além dos níveis, receber geração, que você tenha as suas graduações. Então nesse bônus eu quero que você acompanhe junto comigo como ele vai funcionar e eu vou dar um exemplo para você no final. Então dá uma olhada só nesse slide para que você possa ter mais noção de como ele funciona. Solta aí o slide. Nesse caso, os consultores e acima, eles têm direito a um nível. E aqui você vai ver que tem muito mais gerações, você pode ganhar até 10 gerações. Usando o mesmo conceito que eu já mostrei para vocês sobre o bônus de primeiro pedido, nós temos aqui um resultado onde você pode gerar ganhos ao infinito, ou seja, até encontrar uma nova pessoa no teu time que tenha a mesma graduação que você passa a ter ganhos extraordinários. E quando você encontra essa pessoa, nesse caso você vai ter, além da geração, mais um nível. É isso que vai acontecer. Na tabela você pode acompanhar, consultor tem um nível, Elite tem um nível mais uma geração, Safira é um nível e 2 gerações, Rubi um nível e 3 gerações e assim sucessivamente. Veja que a cada graduação você aumenta um nível. Ao chegar ao nível de Blue Diamond, você aumenta mais uma geração, sendo que o percentual passa a ser de 1% na 6ª geração, 7ª, 8ª e 9ª. Significa dizer onde tem mais pessoas e os volumes são mais interessantes para que você possa ter um resultado extraordinário. É isso que esse bônus faz. Como eu falei para você, não se preocupa, porque aqui você ganha enquanto aprende e aprende enquanto ganha. Para que você receba esses bônus e os bônus que eu vou te mostrar daqui para frente são todos volumes gerados sobre novas compras. São volumes gerados no VP, no volume pessoal. E para você ter acesso a eles, é necessário também que você tenha no mínimo 100 pontos de VP. Em alguns, 200 pontos de VP. Significa dizer que você tem a possibilidade de ter resultados extraordinários. Esse e os próximos bônus pagam de uma forma muito diferenciada. Porque se você realmente está comprometido, é um líder que tem propósito e vai levar essa missão para frente e você cresce e passa a ter uma graduação maior do que o teu time, significa dizer que você realmente é líder do teu time e você, enquanto não encontrar uma pessoa na mesma graduação que a sua, você tem ganhos ilimitados até encontrar uma pessoa que tenha a mesma graduação. E não significa dizer que vai parar naquela graduação, como eu já expliquei lá no bônus de primeiro pedido. Significa dizer que vai te dar um limite. E dependendo, você pode encontrar essa pessoa e ainda ter mais 5 gerações para baixo. Então você pode ter diamante, diamante, diamante. Vou te dar um exemplo do diamante. O diamante
ele tem um nível, que é direito dele, mais as gerações de Elite, Safira, Rubi, Esmeralda e Diamante. Significa dizer que ele tem direito a um nível e 5 gerações. Ele pode formar um diamante com diamante, com diamante, com diamante. Se tiver 4 gerações de diamante ou mais, pode ser uma graduação inclusive maior do que a dele, não importa. Se forem 4 gerações, ele ainda está ganhando até encontrar uma 5ª geração. Isso faz com que você tenha um ganho sobrenatural sobre qualquer uma forma de remuneração. Nós não fazemos simplesmente uma compressão dos ativos, nós comprimimos as pessoas que não têm a mesma graduação que a sua. E mesmo que ele seja superior do que a sua, você vai continuar ganhando. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com o bônus Infinity. E agora nós vamos para o próximo bônus. Agora vamos falar sobre o bônus de produtividade. Esse bônus é um bônus de emancipação gradativa. O que significa isso, Martinelli? É para te ajudar enquanto você está formando novos consultores. Enquanto você tem uma graduação e o teu consultor é novinho, você passa a ter uma remuneração extra a mais sobre os novos. Vou dar um exemplo. A partir do nível de Elite, você passa a ter mais comissionamento. E esse é um bônus que se soma ao bônus Infinity que eu acabei de falar para vocês. Por exemplo, você já está ganhando 5% do Infinity sobre o volume pessoal do teu indicado. Significa dizer, se você for Elite, você ainda vai ganhar mais 3%, então não é mais 5%, são 8% sobre um novo indicado, um consultor que não tem nenhuma graduação. Se ele não tem nenhuma graduação, se for Elite, é mais 3%. Se você for Safira, é mais 6%, que é 3% do Elite e 3% do Safira. O Rubi tem mais 3%. O Esmeralda tem mais 3 e o Diamante tem mais 3. É 3, 6, 9, 12, 15. Isso mesmo, eu estou falando de você ter um novinho. Quando você chega ao nível de Diamante, você vai ter que desempenhar um trabalho mais forte para ajudá-lo. Você vai desempenhar tempo e enquanto ele está se formando, você tem mais remuneração. Cada vez que ele precisa menos de você, que ele vai graduando e crescendo, essa remuneração ela vai tendo uma diferenciação, porque ele está num processo de crescimento. É um jogo simples de entender. Você é Diamante, tem 15%. Ele é um consultor novo, por isso que você tem 15%. Se ele chegou ao nível de Elite, ele precisa um pouco menos de você. Você tem 12%. Se ele chegou ao nível de Safira, 9%. Se ele chegou ao nível de Rubi, você passa a ter 6%. Se ele chegou ao nível de Esmeralda, você passa a ter 3%. E se ele chegou a Diamante, ele não precisa mais do teu trabalho de dedicação direta, então esse bônus é de emancipação. Então você tem 0. Significa dizer que você tem muito interesse nos novinhos, então dê o teu máximo, ajude as pessoas a chegarem, até porque quando você chega a Diamante, já tem uma remuneração interessante. E Martinelli, eu vou perder quando ele chega a Diamante? De jeito nenhum. A partir do momento que ele chega a Diamante, do que ele tiver ganhando sobre o bônus de produtividade, você vai ter 20%, sem mexer, lógico, no bônus dele. Os 20% é só uma referência do que ele ganhou. Imagina que ele está ganhando 10 mil reais. Você tem 20% dos 10 mil reais sem mexer nos 10 mil reais dele, que é o próximo bônus que eu vou explicar para vocês, que é no bônus Celebrity. Então significa dizer que o bônus de emancipação nada mais é do que um período transitório para que você desempenhe mais esforço e dedicação para o novinho. Bônus de emancipação. Martinelli, como eu entendo isso? Mais uma vez, você não precisa entender, você precisa ganhar enquanto aprende e aprender enquanto ganha. Mas no nosso escritório virtual, na sua rede, você tem acesso aos volumes. E esses volumes são o volume seu, como Elite, que é chamado de VG. Depois tem o volume de grupo de Safira, o volume de grupo de Esmeralda, o volume de grupo de Diamante. Você pode acompanhar esses volumes. Significa dizer que você vai ter 3% em cada um desses VGs de acordo com a tua graduação. É fácil de fazer a conta, é só aplicar 3% naqueles volumes e você vai encontrar os teus pagamentos sobre o bônus de produtividade. E agora, não parou, porque ainda tem mais bônus, então roda aí. E agora eu vou falar para vocês sobre o bônus Celebrity. É isso mesmo, quando você chega a Diamante, você vira uma celebridade no nosso negócio. E por fazer essa afinidade, essa fidelidade junto à nossa empresa, nós criamos esse bônus para que você, assim que você forme novos líderes, que você tem interesse real em construir novos diamantes, a empresa vai te dar uma remuneração por isso.
É isso mesmo, você vai ter 20% sobre a primeira geração de diamante, mesmo que ele não seja um direto seu. Lembra, mesmo que ele não esteja no seu primeiro nível, ele esteja no quarto, no quinto ou no sexto nível, mas era a sua primeira geração de diamante, o sistema vai remunerar você em 20% sobre o que ele estiver recebendo do bônus de produtividade. E agora eu estou falando sobre uma remuneração muito interessante. Imagina, como eu falei anteriormente, já citei o bônus Celebrity, já no bônus anterior que era de produtividade, porque ele vai fazer essa transição para você, ele te remunera. Quando você vai ter essa remuneração do Celebrity? Quando você formar o teu primeiro diamante. E agora, muito mais interessante é você correr para ir para um próximo patamar, para chegar ao nível de Blue Diamond. E quando você chega ao nível de Blue Diamond, significa dizer que você passa a ter acesso a 2 gerações de diamante ou acima. Deixa eu repetir para você, diamante ou acima. Se a tua primeira geração, você é diamante e ele é Black Diamond, significa dizer que sobre um resultado de um Black Diamond, sobre o bônus de produtividade, você passa a ter 20%. E se ele está se você já é Blue Diamond, você tem acesso a mais uma geração de diamante acima. Vamos imaginar que seja um Crown Black Diamond. Legal, você tem 15%. Como você vai ver agora nessa tela de melhor explicação. Sobe a tela para mim. Os diamantes Blue Diamond, Red Diamond, Black Diamond, Imperial e Crown, todos têm na sua primeira geração de diamantes ou acima 20%. O Blue Diamond acrescenta 15%. Além do Blue, o Red, o Black, o Imperial e o Crown. Quando você chegar a Red Diamond, aumenta mais 10%. Ou seja, eu tenho 10% da minha terceira geração de diamante ou acima sobre o que ele está ganhando sobre o bônus de produtividade. O mesmo acontece quando eu chego a Black Diamond. Aumenta mais uma geração e agora de 5% sobre o bônus de produtividade da minha quarta geração. Como Imperial, da minha quinta geração eu também tenho 5% do que ele está recebendo. A minha quinta geração, que pode ser um grande líder, um grande volume, eu tenho 5%. Da mesma forma o Crown. Ou seja, o Crown tem direito e acesso a 6 gerações, obedecendo inclusive o conceito de compressão dinâmica. É verdade, nós estamos aqui dispostos a crescer e contribuir, fazer com que você receba sempre mais e melhor. É um dos compromissos que a gente tem. E o bônus Celebrity é para transformar você numa verdadeira celebridade, para que você tenha ganhos incalculáveis. E não para por aí, porque ainda temos mais bônus para apresentar para você. Depois de diamante, você passa a ser uma celebridade, mas você se torna um líder verdadeiramente quando você está formando outros líderes. É o caso do Blue Diamond. Geralmente ele já formou diamantes, que são outros líderes, e ele passa a ter o bônus de liderança. Também é um bônus de fidelidade junto à Maravilhas da Terra. E pagamos sobre o próprio volume bonificável dele mais 2%. Isso mesmo, 2% sobre todo o volume de Blue Diamond que ele tem. O que é o volume de Blue Diamond? É o volume bonificável, que é o VP dele, mais o VP de todas as pessoas da equipe dele, 100% delas, com exceção de alguém que seja Blue Diamond ou acima. Mas normalmente é o volume 100% do volume que ele tem de volume bonificável, que gera uma excelente remuneração. São 2%. Pessoal, vocês têm noção, um Blue Diamond movimenta em torno de 150 mil reais. Vamos imaginar que seja 100 mil pontos bonificáveis. Nós estamos tratando agora, para fazer uma conta simples, de 2% de 100 mil, são 2 mil reais só dessa bonificação. Já imaginou para você? Lógico, pode ser que seja 50, seriam 1.000 reais. Pode ser que seja 150, que nós estamos falando agora de 3.000 reais. Vai depender do volume e da produtividade que você faz no mês para que você tenha esse bônus. E não para, porque o bônus gera para você também mais bônus quando você se torna Red Diamond, quando você se torna Black Diamond, Imperial Black Diamond, quando você se torna Crown Black Diamond, porque você passa a ter 2% sobre as gerações de Blue Diamond e acima. É um bônus realmente que faz toda a diferença para quem está disposto a formar novos líderes, a criar pessoas capazes de gerar transformações impressionantes, impactantes na vida das pessoas.
ela transforma a vida, se transforma no transformador, porque esse bônus paga muito. Agora eu quero falar para vocês do bônus de participação. Para mim, uma das estrelas desse negócio, porque nós entendemos que desde o nível de elite, você pode chegar a ter resultados extraordinários nesse negócio se você estiver disposto a cumprir alguns critérios de se tornar um fazedor, um construtor de sucesso. São pessoas que fazem mais do que o combinado, que elas não fazem só ativação de 100 pontos, elas estão fazendo mais do que ativação, elas estão fazendo o dobro da ativação, elas estão dispostas a levar o negócio a um outro patamar, ajudando as pessoas a transformarem de vida, fazendo apresentações, dando treinamentos, elas obedecem a esse critério. Sobe para mim, por favor, o slide que eu quero mostrar para vocês. Todos os qualificados a partir do nível de elite que obedecem aos critérios abaixo recebem bônus de participação. A empresa separa 3% do total de pontos bonificáveis gerado pela rede e faz uma distribuição. A Maravilhas da Terra, ela contempla as pessoas que têm consistência, porque o teu negócio só vai começar verdadeiramente a partir do 4º mês. Porque as pessoas desistem fáceis das coisas, mas aquelas que são persistentes, já no 4º mês, faz um resultado impressionante. Significa dizer que elas passam a ter uma remuneração diferenciada. Então, se você começa hoje no negócio, dá velocidade. A tua meta é se tornar elite rapidamente, porque isso pode determinar no teu 4º mês um resultado muito significativo. Nós estamos falando que esse bônus varia para um elite, para vocês terem noção, em torno de 300 a 500 reais. Pode ser mais e pode ser menos de acordo com a quantidade de qualificados por mês, mas ele tem uma representatividade muito forte. É um outro grande diferencial da Maravilhas da Terra. Para você receber esse bônus de participação, você deve obedecer os seguintes critérios: estar ativo com 200 pontos, estar habilitado a receber o bônus de equipe, ser construtor de sucesso, recebendo no mínimo bônus treinador, são 10. Ter um novo direto todos os meses para que você garanta esse recebimento. E está inscrito e habilitado no nosso sistema de treinamento e desenvolvimento pessoal através do nosso aplicativo Freedom. Está participando das Opens e dos seminários. Dos 3%, a empresa transforma ele em 100%. E desses 100%, 40% vai para os pins iniciais e 60% para diamantes e acima. Significa dizer que essa é uma remuneração que garante resultados extraordinários. Quanto maior a tua graduação, maior será a tua receita. Lembrando que para você ter acesso, é necessário você ter 4 meses. 3 meses garantem a tua habilitação e sobre o 4º mês você vai ter receita. Se você vai ter receita sobre o 4º mês, é muito importante a tua largada. O primeiro patamar que você atinge no teu primeiro mês vai definir o que você vai receber exatamente de bônus de participação, obedecendo esses critérios que pode fazer uma grande diferença para você. Agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo, eu falei sobre essa projeção para um elite. Você já imaginou os demais patamares, o quanto estão recebendo? Note que a gente ainda nem começou. Os números são impressionantes e nós vamos fazer isso a nível global, para aquelas pessoas que fazem sempre mais do que o combinado. Esse é um dos bônus que é um grande orgulho para Maravilhas da Terra entregar para os pins iniciais participação sobre o volume de vendas gerados no volume bonificável. É só mais um bônus, porque ainda tem mais. E fica aí que eu vou te mostrar agora mais um bônus da Maravilhas da Terra. Olha só, e agora eu quero falar para você de um bônus muito importante que nós construímos para te ajudar a startar o teu negócio com pessoas que tenham mais experiência do que você. Para que você tenha acesso ao bônus treinador, você precisa se tornar um elite, ou seja, precisa começar a fazer o negócio e atender todos os requisitos para esse patamar de ser treinador da Maravilhas da Terra e ajudar o teu time e quem sabe outros times que precisam de você. E para isso, a empresa paga 15% sobre o VC. Lembra que eu comecei falando sobre o volume de conexão que geram 100 pontos? São R$15. Basta que você tenha um novo direto por mês, esteja ativo, seja elite ou acima, e você precisa, a partir do nível de Rubi, além disso, obedecer as mesmas regras que eu citei agora do bônus de participação. Obedecer todos aqueles critérios.
Mas se você é Elite ou Safira, você aproveita porque está flexibilizado para você ter acesso já a esse bônus para te estimular a você levar a nossa oportunidade de transformação de vida para outras pessoas. Isso mesmo. E como eu faço isso? A pessoa que te indicou, ela vai te ensinar como você vai fazer isso. A partir do momento que você não precisa mais dela e já consegue executar, sempre essa pessoa estará para te ajudar, para te orientar, para te direcionar, mas agora você consegue fazer a apresentação do nosso plano de negócio, falar sobre o nosso propósito e conectar as pessoas sem a ajuda de uma outra pessoa. Enquanto você precisa de ajuda, você terá um treinador. Quando você não precisa mais de ajuda, você passa a treinar. E você aprende e você ensina. O grande segredo é formar sucessivos sucessores bem-sucedidos. Você aprende, ensina e depois ensina a ensinar. É isso que você vai fazer do nosso negócio. E esse bônus paga desde que você tenha pelo menos 5 treinadores. Então, é uma regra para que você, se tiver 4, não vai ter recebimento, 5, você precisa ter uma meta. Na vida, nós precisamos estabelecer nossas metas para alcançar grandes resultados. E aqui na Maravilhas da Terra, nós te ajudamos a fazer isso. 5 com o novo garante bônus de treinador para o Elite. Se você estiver comprometido e construindo, ainda pode aproveitar que mês a mês nós fazemos promoções para que esse valor aumente. Por exemplo, nesse momento, enquanto você faz 10, você pode ter 25. E esses números podem chegar em alguns meses a R$ 35. Basta você estar comprometido em levar a grande oportunidade de transformação que a Maravilhas da Terra tem. É um dos grandes diferenciais. Você pode treinar tanto o teu time, como ajudar outras pessoas da grande família, desse grande exército de transformação da Maravilhas da Terra, fazendo com que você possa ter receita e ter interesse verdadeiro e genuíno nas pessoas e ainda ser reconhecido financeiramente por isso. Bônus de treinador. Esse é um dos diferenciais da Maravilhas da Terra. Bônus construtor de sucesso. Pessoal, essa é uma pessoa que recebe uma remuneração muito diferenciada. Eu quero dizer para você que os líderes mais consolidados já têm esse como maior pagamento. Inicialmente, quando você está iniciando a tua carreira, o maior bônus acaba sendo o bônus Infinity. Nesse processo de ser construtor de sucesso, de seguir todo um padrão, de levar as pessoas a terem sucesso, fazer de forma coesa, fechada, ensinando, duplicando o processo, você vai se tornar um grande transformador, vai ser um construtor de sucesso, porque você vai obedecer vários critérios. Não é para qualquer pessoa, é só para quem é construtor de sucesso. E nós já temos o privilégio de ter vários, e essas pessoas estão voando porque estão levando a oportunidade. Para ser construtor de sucesso, também tem que seguir a regrinha, tem que ter no mínimo 10 treinadores. Você precisa estar ajudando as pessoas, esse é um dos grandes segredos. Ter um volume pessoal maior, fazer mais do que o combinado, estar habilitado nas ferramentas de desenvolvimento, de treinamento, para que você se capacite para capacitar outras pessoas. É assim que nós fazemos. Nós levamos transformação depois que nós somos transformados. E nós fazemos isso e usamos como base para esse pagamento, e eu quero já que suba agora para você os critérios para que você possa, veja, são os mesmos critérios que você precisa para receber outras bonificações, com exceção do treinador que vai aumentando de acordo. E você vai ganhar uma remuneração muito forte. Por que ela é muito forte, Martinelli? Porque quem faz mais do que o combinado também recebe mais do que o combinado. Eu quero dizer que tudo que você já recebeu do bônus de equipe, se você fez um trabalho sério, verdadeiro, se você ajudou aquelas pessoas, se você tem interesse genuíno nelas, no mês seguinte, sabe o que acontece? Você passa a ter uma nova remuneração, não só pelas novas conexões, mas é utilizado a mesma matriz. A matriz educacional de suas profissionais, se você estiver obedecendo todas as regras do bônus de equipe, você terá acesso às recompras. Sobre toda a recompra das suas educacionais, você vai receber também um bônus de construtor de sucesso de 5%. Veja que é uma soma de bonificação impressionante. Você já tem bônus Infinity, você já tem bônus produtividade e você tem bônus construtor de sucesso que eles se somam de acordo com tua graduação. Tem pessoas que conseguem ter 40%, 50% sobre um novo consultor, ou seja, te dá muito mais interesse. Na Maravilhas da Terra, nós temos interesse em remunerar melhor você,
por manter as pessoas no negócio do que trazer as pessoas para o negócio. Então, uma pessoa que mantém a pessoa no negócio acaba sendo muito mais reconhecido financeiramente, para que esse propósito não seja só um discurso, mas que as pessoas vivam com palavras, com gestos e com ação. Então, o consultor de sucesso nada mais é do que pagar o que você recebeu, inclusive das matrizes educacionais de suas profissionais, também te remuneram no bônus de construtor de sucesso, caso você obedeça aos critérios. Não é para todo mundo, é para quem faz mais do que o combinado. O bônus construtor de sucesso realmente é uma grande estrela, além das campanhas que nós estamos sempre fazendo para quem faz mais do que o combinado e eles possam receber mais. Você de repente pode receber 10%, dependendo da campanha que está rodando. Isso vai acontecendo mês a mês, de acordo com o sentimento, para que nós possamos te entregar sempre mais do que o combinado. Então, consultor de sucesso, seja você um grande fator de mudança na vida das pessoas. Venha ajudar as pessoas a transformar de vida, seja consultor de sucesso, esteja conectado ao sistema para que a gente possa fazer a diferença. E ainda tem mais bônus para você. E o que é melhor, agora eu quero falar para vocês do incentivo Travel Point. Isso mesmo, aqui na Maravilhas da Terra você pode somar Travel Points. Significa dizer que tua pontuação acumula para que você possa gerar Travel Points. Martinelli, como é que funciona? Muita gente me pergunta como funcionam os Travel Points. Vamos imaginar, você precisa fazer uma viagem e você escolhe essa viagem porque nós temos até 6 viagens por ano e você vai escolher essa viagem que você quer. Imagina que é a primeira viagem, que é um cruzeiro com 100 mil pontos. É necessário que você tenha 100 mil Travel Points. Para acumular os pontos, basta que você faça 200 pontos mensalmente. Caso você não faça, em algum mês os Travel Points são zerados. A partir do momento que eu passo a acumular. Se em algum mês eu deixo de fazer, toda a pontuação acumulada ela é zerada. É para quem tem comprometimento, para quem faz mais do que o combinado. E como é que eu somo os Travel Points? Toda compra que eu fizer na Maravilhas da Terra, todo o volume pessoal, todo o volume chamado PP, que é pontos promocionais, todo o volume de conexão, tanto o volume de conexão como o volume pessoal, como o volume PP, que é pontos promocionais, eles somam para os teus Travel Points, para o teu volume total acumulado, o VTA. E soma também para o VTA do teu time, das pessoas que são indicadas por você. E o que faz isso? O sistema vai calcular que 100 pontos para você atingir vai somar no máximo 25% da premiação. Imagina que você tem 5 indicados e cada um desses indicados tem 20 mil pontos. Se o máximo é 25, eu posso somar 20 de cada um. Significa que você já tem 100 mil pontos para fazer uma viagem de cruzeiro. Se essas pessoas se mantêm fazendo 20 mil pontos, nos meses seguintes vão gerar 200 mil, 300 mil, 400 mil e você vai acumulando os seus Travel Points para poder fazer as viagens. E você escolhe a viagem que quer e troca os seus Travel Points pelaquela viagem que você tanto sonhou. Nós já tivemos viagens maravilhosas e eu quero encontrar você na próxima. O critério de 25% significa dizer, imagina que eu só tenho 2 equipes, eu não tenho mais do que 2. E essa já fez 50 mil pontos e essa fez 50. Eles têm 100 mil pontos, mas para critério de qualificação, soma no máximo de 100 mil pontos 25. Então soma 25 dessa, 25. Você vai ter 50 mil Travel Points, mesmo tendo somado 100. E o que eu faço, Martinelli? Olha só o que eu vou te dizer. Você precisa indicar mais pessoas, porque você precisa no mínimo ter 4 equipes para que você alcance 100 mil de Travel Points. Você tem como fazer isso sozinho, porque tem pessoas que nem equipe tem e conseguem viajar junto conosco. Porque o que você compra de volume pessoal soma 100% de Travel Point, não existe nenhum tipo de regra, por isso tem pessoas que vendem os produtos e vendem grandes volumes, somam Travel Points e conseguem viajar mesmo sem terem equipes. Isso é um dos grandes diferenciais do nosso negócio. Mas se você vai somar com o da tua equipe, ele sempre vai somar dessa forma, separando no mínimo 4. Significa dizer que eu posso ter 10 equipes fazendo 10 mil pontos. Eu tenho 100 mil pontos. Eu posso ter 5 fazendo 20. Mas eu não posso ter 2 fazendo 50. Eu preciso ter no mínimo 4 equipes para gerar. Se eu fiz 50, 50, ou melhor, eu fiz 100 mil nessa, 100 mil nessa, só está somando aqui, nesse momento, para a primeira premiação, 25.
Só que quando eu fizer 25 e 25, eu já vou poder somar para a segunda, que é 200, então somar 50. Para a terceira, vai somar 75. E assim sucessivamente, eu vou liberando. Você não perde esse volume, você guarda para ter acesso quando você abre lateralidade. Então, quanto mais lateralidade, mais possibilidade de gerar mais travel point com mais velocidade. Você vai estar ajudando mais pessoas. No nosso conceito abrindo lateralidade, você está construindo rentabilidade. Descendo a profundidade, você tem estabilidade. Mas aqui na Maravilhas da Terra, você tem estabilidade e rentabilidade. É um dos conceitos do Travel Point. Volume máximo por equipe de 25% para cada uma das nossas premiações. Todas as nossas viagens são exclusivas, não são para nenhum patamar, são 100% delas exclusivas para as pessoas que acumularam os pontos e não tem nada a ver com graduação. Por isso que em nossas viagens nós contamos com pessoas de todas as graduações distintas e nós sempre vamos fazer mais do que o combinado para quem está fazendo também mais do que o combinado. Vamos viajar? E para fazer o fechamento eu quero falar do incentivo Car Club. Nós reconhecemos a nossa alta liderança com grandes mimos, com presentes diferenciados. Eu estou falando agora do incentivo Car Club. Significa você que está fazendo o nosso negócio não recebe nenhum carro, porque enquanto você constrói, nós te remuneramos para você comprar o carro que você quiser. Nós queremos que você tenha realmente super máquinas. Para isso, nós criamos esse incentivo Car Club. Você passa a ter acesso a uma Mercedes quando você chega 3 meses consecutivos ao nível de Black Diamond. Você tem direito de acessar o Car Club e retirar uma Mercedes para você 0 km. Isso mesmo. E esses carros sempre serão entregues nas nossas convenções anuais. É isso mesmo, então corre porque na próxima inclusive vai ter muito carro para entregar. Quando você faz 3 meses de Black Diamond, você tem acesso ao Car Club para a Mercedes. Quando você faz 3 meses consecutivos de Imperial, você já tem acesso para acessar o Car Club de um Jaguar. E quando você chega a Crawl Black Diamond, você já tem acesso para poder ter na sua casa uma Porsche. Eu estou falando de uma Porsche Cayenne e nós já temos o privilégio de poder ter pessoas qualificadas a esses patamares e entregue esses carros de forma maravilhosa. O próximo vai ser o seu. Aproveita, basta você estar disposto a cumprir o nosso propósito, a levar isso para o maior número de pessoas e ajudá-las a transformar as vidas para que você possa estar andando em uma dessas super máquinas. Vamos acelerar? É isso mesmo, nós temos muito para entregar, nós temos um compromisso de entregar muito mais do que dinheiro, transformação de vidas, mas o nosso sistema de remuneração é único, exclusivo, diferenciado, ou seja, 100% original, não é cópia de nada, faz com que nós possamos pagar muito mais para quem está comprometido em transformar. As ações da empresa, em todo o nosso sistema de remuneração, é para que você seja próspero, que é muito mais do que ter dinheiro, é para que você entenda todo esse conceito. Mas se você ainda não entendeu tudo, não se preocupa, porque aqui você ganha enquanto aprende e aprende enquanto ganha. E o que é melhor de tudo isso? A gente ainda nem começou. Melhor ainda está por vir. Que Deus possa te abençoar.